Boa noite! Boa noite, gente! Boa Boa noite! noite, pessoal! Vivi já mostrando aí o que é que a gente vai estudar hoje. A vida continua para quem está chegando agora, né? Tá dizendo, o que é que essas meninas estão fazendo aí? A gente está estudando a obra e a vida continua. Vivi tá aí aqui. Se você não conhece esse livro, compre, viu? A gente já vai logo avisando. Compre, porque é maravilhoso. Os livros de André Isso. Luiz. Vai no Prosa Bem, gente. Ajuda a gente. Compra os livros, tudo da coleção. Já compra mais livros, né, menina? Já Tem a compra os de coleção Kardec. todinha. Completa. E André André Luiz. Luiz, tem Emmanuel. Vocês ajudam a casa e vão ler, vão dar de presente. Vai ser maravilhoso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, né, meninas? Vamos não. Bom, não. Boa Muito bom. noite para vocês. Sejam bem-vindas, as duas. Boa noite, Bruninha. Boa noite, amigos que estão assistindo ao vivo, amigos que vão assistir depois também. Boa noite, Vivi. Boa noite, Zélia. Boa noite, Bruna. Boa noite, amigos. Isso aí, vamos continuar, gente, descobrindo essa história aí de Evelina, de Ernesto, o que é que vai dar, o que é que esses dois têm a ver um com o outro, que a gente ainda está se situando. Vamos descobrir tudo ao longo dessas semanas. E hoje já tem muita coisa para a gente conversar, viu? Mas antes da gente conversar, já vou pedir para vocês deixarem o joinha aqui embaixo. Taca esse dedo aí, vai, taca esse dedo, deixa o joinha pra gente, aí curte nosso vídeo, se inscreve no canal do Prosa Bem, vai nas redes sociais, segue a gente para você não perder nada, que a gente quer vocês aqui todo dia com a gente, viu? Então, para a gente não perder nada, vamos começar fazendo a nossa prece, né, meninas? Porque a gente não pode começar sem ela de jeito nenhum. Então, quem quiser pode fechar os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos conectando com o psiquismo do Mestre, para que ele nos envolva. Senhor Jesus, divino Mestre amado e amigo, pastor das nossas almas, nós te agradecemos, Mestre amado, a oportunidade de nos reunirmos aqui mais uma noite para estudar sobre a doutrina espírita, o seu consolador prometido. Gratidão, Jesus, é muito bom conhecer a doutrina espírita, ter esse preparo espiritual, conhecer um pouco mais das leis divinas, e nós só temos a agradecer, Mestre, por essa oportunidade. Por isso, rogamos que a tua presença se faça no nosso estudo, em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Vamos começar, né, Zelinha? Vamos lá, sempre aqui começando, muito empolgados para saber o que vai acontecer hoje. Lembrando que hoje a gente vai falar dos capítulos 12 a 17. Quem está lendo, quem está acompanhando, quem já comprou, vai lendo aí com a gente. Semana que vem é do 18 ao 23. Nós estamos quase no final da trama, né, gente? E quem ainda não adquiriu, se quiser pode ler em PDF, ou então se quiser pode ler no papel, mas leia, gente, porque é muito legal. Na semana passada nós vimos que Evelina e Ernesto foram visitar o instrutor Cláudio no Instituto de Ciência do Espírito, vocês lembram? E ele encaminhou os dois para o instrutor Ribas, no setor de psiquiatria. E na sessão, teve a sessão, né? A gente descobre que Evelina, ela tinha perdido o pai muito cedo, e na juventude, gente, ela tinha namorado 2 meninos ao mesmo tempo. Olha que danadinha! Sendo que um deles, infelizmente, se suicidou e ela se casou com o outro. E Ernesto, por sua vez, acabou confessando ali na sessão que ele tinha matado um amigo. Havia muito tempo e ele se arrependia muito disso, era um sofrimento para ele. Esse amigo estava paquerando a esposa dele e Ernesto acabou simulando um acidente durante uma caça para tirar a vida desse amigo. Passou 20 anos naquele drama de consciência, gente, se sentindo perseguido pelo amigo, e na verdade ele achava que não tinha nem merecimento para estar ali, sendo socorrido, aí entra em crise mesmo. Mas Ribas vai consolar, vai dizer que Deus é misericordioso, e acaba encerrando a sessão, e Ernesto fica mais ou menos. A gente vai voltar nessa história do Ernesto ainda mais tarde, só que agora a gente vai para o capítulo 12, que se chama Julgamento e Amor, e nesse capítulo, gente, o que vai acontecer? Eles já estão melhorzinhos, eles já saíram da ala dos doentes, eles já estavam no setor dos convalescentes do hospital, já tinham feito amizade, né? E cada dia que passava eles estavam mais unidos. E eles ganharam, gente, nesse capítulo, eles ganharam o direito de circular pela cidade. Eles só não podiam sair da cidade, até porque fora dos limites era a região de espíritos infelizes, eles não tinham preparo ainda para ir lá sozinhos. Mas, por enquanto, eles não estavam trabalhando, a vida deles era assim, mais descanso mesmo, biblioteca, passeio, lazer, porque eles tinham pedido trabalho. Mas sabe aquele trabalho assim, só quero se for para trabalhar na minha casa? Aí pronto, né? Os superiores não permitiram, falaram, espera um pouco, não é o momento, continue descansando mais um pouco, que vocês vão cair na real já já. E Evelina, ela tinha muita vontade de ir à igreja, e Fantine conseguiu uma permissão com os superiores para ela ir a um templo religioso, e ele acompanhando, né? E a pregação do dia nesse templo ia ser julgamento e amor. É disso que a gente vai falar agora nesse capítulo 12. Ela vai descrever o local, era um local simples, mas ao mesmo
templo muito bonito, uma construção no meio de um arvoredo, gente, por dentro pintado assim em cores claras, os bancos para as pessoas, um púlpito, então era bem simples mesmo. Não tinha nenhum símbolo, não tinha nenhuma escultura, tinha só um quadro com uma imagem de Jesus, né? Uma imagem presumível, ninguém sabe dizer se correspondia à realidade ou não nesse livro, mas tinha uma frase dizendo embaixo, Templo da Nova Revelação, era o nome do templo. Casa consagrada ao culto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Evelina fica muito feliz, muito contente de estar ali. Eles chegam, se sentam, já tinha outras pessoas ali, todo mundo em silêncio, respeitoso. E, num determinado instante, gente, lá no púlpito, eles nem conseguiram perceber de onde veio, mas surgiu um homem, uma pessoa, todo de branco. Ele faz uma prece e, em seguida, ele abriu o Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 4, onde ele vai fazer a leitura. E o tema era o quê? Não julgueis para não ser julgados, né? Pois ele vai ler exatamente isso. Não julgueis para não ser julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A gente conhece bem essa passagem, né? Pois vês tu o argueiro no olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no seu próprio. E aí, depois da leitura, ele vai fazer uma pausa para se concentrar, para organizar as ideias. E nesse momento, Ernesto e Evelina veem uma luminosidade envolver aquele sacerdote. E aquela luminosidade vai crescendo, vai se erguendo, e ao mesmo tempo tem clarões que jorravam do alto sobre ele. Aí a Evelina já pensa logo, meu Deus, parece Pentecostes esse negócio aqui, né? Ela fica muito impressionada, e então esse instrutor, esse sacerdote, ele vai começar a exposição. Vai chamar atenção, gente, nesse capítulo, não julgueis para não seres julgados, ele vai chamar atenção para o fato de que nós encarnados, muitas vezes nos achamos no direito de julgar as outras pessoas. A gente imagina que todo mundo que não concorda com os nossos princípios ou é adversário, ou está fora do bom caminho, essa pessoa não é muito direita, né? Quando não concorda com o que a gente pensa. E, inclusive na esfera religiosa, onde a gente dá a nossa interpretação aos ensinamentos de Jesus e achamos que o nosso pensamento é o único que está correto. Só que, ao desencarnar, muitos percebem o quanto são deficitários perante a lei e compreendem que só Deus dispõe de recursos para avaliar todo mundo. Não, a gente não consegue, a gente não tem capacidade de julgar os outros. Portanto, o papel de cada um é avaliar a si próprio. E nós chegamos no plano espiritual com as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que nós tivemos em vida, e isso pode trazer muitos constrangimentos, porque fora da carne nós não conseguimos fingir. O que a gente é, não consegue fingir o que não é. Então, a gente vai apresentar nossa realidade espiritual com tudo que tivemos juntado de bem ou de mal durante a vida. Todos os privilégios, todas as misérias materiais, elas vão desaparecer. E alguns vão chegar com falsas ideias de direito, falsas ideias de privilégio, de status, mas, na verdade, tudo vai ter sumido, restando apenas o quê? O que nós realmente somos. E aí, nesse momento, nós vamos perceber que a maior parte das nossas preocupações aqui, enquanto encarnados, foi buscar facilidade, buscar falsas ilusões. Enquanto que as verdades da vida parecia muito chata, parecia muito entediante, parecia muito trabalhosa. Então, muitas vezes aqui encarnado a gente pensa, estudar, se instruir, nossa, dá muito trabalho, é muito chato. Se reconciliar com os desafetos, que nada, eu não quero nem saber, deixa para lá. Praticar pelo menos a caridade material, indo entregar um pão para quem tem fome. Hoje não, estou cansado, estou ocupado, estou com preguiça. E a gente continua ouvindo o apelo de Deus, chegando de todas as formas, mas a vida vai passando, de desculpa em desculpa, e finalmente chegamos no plano espiritual de mãos vazias, como dizia Bezerra de Menezes. Por isso é justo que cada um investigue o que está fazendo com os tesouros do tempo. Esse tempo que é concedido a nós todos, a toda a humanidade, é concedido de forma igual para todos, o tempo. E aí nós vamos ser cobrados por nós mesmos, pela nossa consciência, sábios, em que aplicasse os dotes e o conhecimento superior. Ignorantes, onde colocasse os talentos das horas. Ricos, em que trabalho você realizou para dignificar o seu dinheiro? Não ricos, o que você fez com as oportunidades de paciência, de humildade, de compreensão na esfera da obediência? Isso tudo era o sacerdote chamando atenção, gente. Ele vai falando como você aproveitou as oportunidades de auxiliar o próprio, porque até uma pessoa doente, ela pode auxiliar. Como que uma pessoa doente de cama pode auxiliar? E aí a gente se lembra, né, de várias pessoas que mesmo com problemas gravíssimos de saúde, mas foram referência. Como? Dando exemplo de paciência e resignação. Porque depois de atravessar da grande fronteira, o sacerdote falando, nós vamos ser simplesmente o que somos. E vamos nos arrepender amargamente pelas horas que perdemos. E aí vamos implorar por uma nova oportunidade na carne.
E aí ele faz uma pausa, Evelina e Ernesto dão uma olhadinha assim para o lado. Gente, tinha muita gente chorando. A consciência devia estar batendo naquele momento, né? E o palestrante, ele também percebeu, porque ele continua a fala dizendo assim, olha, irmãos, aqui não é um tribunal, é uma casa de fé. Só que é importante que a gente reconheça que mesmo desencarnados, nós ainda temos muitas oportunidades de trabalhar, de aprender e de progredir. Por exemplo, aqui na cidade está cheio de instituições beneméritas com as portas abertas ao voluntariado. Nos arredores da cidade, nós estamos cercados por multidões de companheiros demetados a nos pedirem amor e paciência para poder se refazer. E não falta oportunidade para a gente exercer a caridade, praticar o amor ao próximo. Então, a todo momento, nós estamos sendo chamados. Aqui a gente faz uma pausa. Nós fomos chamados hoje, gente. De que forma? Não sei, cada um tem que se analisar. Mas com certeza Deus está sempre nos convocando para o trabalho e para o melhoramento. E aí o benfeitor termina: oremos, suplicando a Deus que nos inspire para que a gente escolha o melhor caminho. Né? Em outras palavras, ele estava ali fazendo um chamamento a todos, né? Para o crescimento através da ação no bem, e assim termina o culto. Ele vai fazer a prece final, e durante a prece final, Ernesto observa que ele emitia um brilho muito intenso e que sobre todos os presentes caíam pétalas de luz. E aí todo mundo se emociona muito, a maioria, inclusive Evelina, chorava, sem nenhum motivo específico, mas era aquele magnetismo daquele momento, era muito envolvente realmente aquela psicosfera ali. E pronto, eles ficam muito contentes, né, e muito estimulados a buscar tarefas. Tanto é que o capítulo 13 vai se chamar Tarefas Novas. Eles vão buscar emprego e vão conseguir. Agora não é mais, eu trabalho só se for atendendo meus parentes. Não, chegaram lá e falaram assim, me arruma qualquer coisa. Ah, bom, qualquer coisa tem, né? Então vamos lá para as equipes socorristas. E quem coordenava a equipe socorrista, onde eles vão trabalhar, é justamente aquele irmão Cláudio. Vocês lembram dele, o irmão Cláudio, lá do Instituto, né, de Ciências do Espírito? Pois, ele era um coordenador de uma expedição, um grupo de 8 pessoas. E nesse grupo estava a senhora Tamburini, lembra dela? Pois, ela já estava trabalhando também. Esse grupo vai sair da cidade, na primeira expedição que Ernesto e Evelina se envolvem, eles já vão sair da cidade, e logo ao sair eles já estavam praticamente na região umbralina, gente. E naquele dia eles iriam fazer o culto, a principal tarefa era fazer o culto do Evangelho no Lar, na casa de Ambrósio e Priscila. Quem eram esses dois? Era um casal de guardiães da fronteira. Lembra que Bruninha falou que as regiões umbralinas são vigiadas? Pois então, esses aí eram dois vigilantes, né? Eles tinham esse trabalho e eram, ao mesmo tempo, socorristas dos moradores que estavam ali, né? Tanto que vai ter moradores sendo socorridos que vão estar lá para fazer o Evangelho no Lar com eles. Gente, um detalhe, para quem viu só o filme e não leu o livro, essa parte não é bem detalhada no filme não, né? Por exemplo, ali naquela região tinha uma névoa espessa, eles viam equipamentos voadores que pareciam borboletas, e Cláudio diz que aqueles equipamentos transportavam equipes de trabalho. Aí Ernesto fala assim, ei, por que eles não volitam, simplesmente? Bem, mas a gente que já leu os mensageiros sabe que chega um momento que o ambiente do umbral fica tão denso, tão espesso, que somente aqueles espíritos de alta envergadura conseguiriam volitar, não é isso? Então é mais ou menos isso que o Cláudio vai explicar ali para Ernesto. E aí Ernesto, repetindo, né, as perguntas que a gente já ouviu, ele faz a mesma pergunta que André Luiz faz para Lísias lá em Nosso Lar, e depois o próprio André Luiz pergunta de novo para o instrutor Gúbio, lá no livro Libertação. Por que Deus permite que existam essas regiões? Por que Deus permite que seres humanos façam maldades com outros seres humanos? Né? Muitas vezes a gente também faz essa pergunta. Gente, como é que Deus permite que aconteça uma maldade desse jeito? A gente se esquece que a justiça divina opera em todos os recônditos do universo, né? E a resposta de Cláudio é a mesma que a gente já ouviu anteriormente. Deus quer que a gente evolua pelo nosso próprio esforço, usando o nosso livre-arbítrio. E Kardec perguntou isso também, gente, lá na questão 119 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, um pouquinho diferente, porque ele fala assim, não podia Deus isentar os espíritos das provas, né? E transformar logo em espírito de primeira ordem, tá tudo resolvido. Aí o que a espiritualidade vai dizer? De jeito nenhum. Deus quer que a gente conquiste a nossa evolução. Não tem outro jeito, é o único jeito da gente se purificar. Portanto, gente, a mensagem qual é? Ninguém pode fazer o trabalho por nós. Ainda bem que Ernesto e Evelina já estavam trabalhando ali, né? E ainda bem que todos nós aqui, eu, Bruninha, Vivi, todo mundo que está assistindo, né? Agora e vai assistir mais tarde, todos nós estamos buscando trabalho aí no bem, né? Para tentar evoluir também, né, meninas? Pois, é isso aí. Por isso é que tem muitas moradas na casa do Pai, gente. Justamente por essa diferença, né? No processo evolutivo. Cada um está no estágio.
para que cada um habite o lugar que condiz com o seu estágio evolutivo, então vai haver essas regiões umbralinas. E a gente fica achando assim, meu Deus, a pessoa está ali no umbral desesperada para ser socorrida, para sair dali, mas não é bem assim. Tem gente que gosta, tem gente que quer ficar lá, porque de uma certa forma continua com o mesmo padrão de vida, os mesmos hábitos que tinham quando encarnados. Lembra? A gente desencarna e continua a mesma coisa. E se fosse essa pessoa para um posto de socorro, para uma colônia, teria disciplina, então ela não quer, né? Então no umbral tem, por exemplo, bandos de arruaceiros desencarnados que frequentam festas na terra, bebem, fumam, se drogam junto com os encarnados, gente, vampirizando as energias dos encarnados. E depois, aí forma os grupinhos e fica ali, vagando no umbral, não quer nada da vida não. E muitos deles fogem do posto de socorro e vão lá viver na bagunça. Por quê? Porque é o que eles se afinizam, né? É lógico que isso não dura por toda a eternidade, né? Vai mudar, vai chegar um momento que a pessoa vai cansar. Por mais endurecida que o espírito seja, vai se cansar, vai ser convencido por alguém que vem resgatar algum afeto, algum parente. Geralmente é a mãe que vem resgatar, vai vendo aí a função das mães. Tem muita história assim na literatura espírita, né? E ali não era diferente. Quando eles vão avançando naquela região, logo surgem os grupinhos, né? Que vão xingar, vão ofender, vão ameaçar, querer expulsar eles dali. Mas eles seguem em frente. Até uma espécie assim de povoado meio tosco, né? Mas é ali que ficava a casa de Ambrósio e Priscila. Eles são recebidos com muita alegria, fazem o culto do evangelho no lar para 22 pessoas, gente, que moravam ali naquela região e que vão ali, né, procurar Ambrósio e Priscila naquele momento do evangelho. E no final eles aplicam passes em todos, inclusive com um poder de cura bem mais evidente do que a gente vê aqui na Terra, porque ela estava atuando no perispírito, né? Estava livre do corpo de carne. E Evelina e Ernesto, eles trabalham com muita emoção nesse momento, né? Porque eles vão estar aplicando o passo pela primeira vez e vendo o resultado. Então é uma alegria só. E aí pronto, termina o evangelho no lar, eles já estavam de saída, se despedindo, já do lado de fora da casa, quando eles são cercados, gente. Cercados por um enorme grupo de arruaceiros. Parece aqueles filmes do fim do mundo mesmo. Xingando, ameaçando, né? Partindo para os finalmente, querendo bater. Só que Cláudio, né, o condutor do grupo, ele fica bem tranquilo. Inclusive, ele vai conversar com o grupo, vai fazer um chamamento, né, para que eles busquem viver em paz, para que eles busquem os ensinamentos do Mestre Jesus. Aqui, o grupo não queria nem saber, já ia partindo logo para agressão física. E nessa a gente acha que Cláudio vai vir com os golpes de Kung Fu, vai acabar com a coisa toda, né? Eu sempre imaginei como seria a defesa quando um espírito inferior tenta atacar um superior, gente. E é claro que existem várias formas de fazer essa defesa, várias possibilidades, né? Cláudio, naquele momento, por exemplo, ele poderia ter elevado o padrão vibratório e ter ficado invisível. É uma possibilidade, né? Ele tinha envergadura moral para isso. Só que tinha a equipe dele. E essa equipe não ia ter capacidade de fazer isso. Então, o que ele faz? Ele simplesmente levanta a mão. Olha o poder desse homem. Ele levanta a mão e cria uma luminosidade tão forte e uma sensação de medo tão grande nos agressores que a maioria saiu correndo, gente. Não aguentou. E outros ficaram chorando por ali mesmo. Foi um impacto emocional enorme. E aí, quando você está ali naquele momento de vitória, o que acontece? A surpresa. Alguém ali no meio da quadrilha de arruaceiro começa a gritar: Evelina! Evelina! Reconheceu Evelina. Evelina, eita, meu Deus. E aí aquela pessoa: é você, Evelina, me socorre, por favor, eu quero Jesus, me ajuda. E aí, quem será que era, gente? Sempre alguém conhecido, né? Pois era justamente, vocês estão lembrados, que Evelina estava namorando 2 boys, né? Tinha 2 garotos ao mesmo tempo, só que um se matou. E ela casou com o outro. Pois, aquele ali era o que tinha se matado. Era o tal do Túlio Mancini, que Vivi contou pra gente já na aula passada. Pense na surpresa, pense no choque de Evelina. E o que será que ela vai fazer? Será que ela vai disfarçar? Vai entrar atrás do grupo e fingir que não é com ela? O que você acha, Bruninha, que ela vai fazer? Olha, gente, o babado vai ser sério aqui, viu? Olha, eu já vou pegar essa pontinha de Zelinha já para a gente entrar no próximo capítulo, né, Zelinha? Porque a pop da Evelina, minha gente, a bichinha fica paralisada, acho que todo mundo ia ficar, né? Porque do nada aparecer seu ex-namorado te gritando, minha gente, é um negócio assim diferenciado, Rapaz, encontrar né? com o ex já é constrangedor. Nessa situação, então, dá licença, né? Então, ela fica, coitada, paralisada, como todos nós imaginamos, né? E eu acho também, gente, que se ela tinha dúvida de que ela tinha desencarnado, a dúvida acabou, né? Não tinha dúvida, assim, nenhuma
agora de que ela desencarnou, todas as dúvidas cessaram. E aí o irmão Cláudio, ele tem uma sensibilidade incrível, ele percebe que a situação era bem delicada, então ele toma a frente, aplica passes em Túlio e recolhe o rapaz lá no lar de Ambrósio e de Priscila, inicialmente, de uma forma temporária, até que ele possa ser devidamente hospitalizado no instituto, né? E aí, após encaminhar Túlio para o lar de Ambrósio e de Priscila, o grupo ele vai retornar para a instituição. E lá Fantine começa a se questionar. Gente, como é que é esse negócio? Túlio não era um suicida. Ele não era para estar lá no Vale dos Suicidas, não, é? Sofrendo duras penalidades e tal, porque eu li material de que suicida está tudo sofrendo. Todos eles informam que os suicidas estão lá sofrendo duras penas porque está infringindo as leis divinas. E aí, quem acompanha o nosso estudo há um tempinho, de André Luiz, a gente pode lembrar aqui que nós vimos que cada caso é um caso. Muito também dentro do suicídio, que não é porque a pessoa praticou o suicídio que vai lá para o Vale dos Suicidas, fica sofrendo e tal. Depende de inúmeros fatores, a gente já estudou isso. Que cada caso é devidamente analisado pela justiça divina, que não é a pena de talião, minha gente, não é, é muito amor, é muita misericórdia, Zelinha falou na aula passada, né, Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado, e é isso mesmo, então a justiça divina é amorosa, é misericordiosa, e o importante que a gente sempre pode fazer diante de um irmão que se suicidou, ou tem alguma ideação suicida, uma depressão, é a prece, que sempre vai beneficiar em qualquer situação. Mas voltando aqui para o nosso capítulo, Fantine agora, né, também não tem mais dúvidas de que eles estão desencarnados, porque tudo era prova disso, e aí ele vai buscar ali iniciar uma conversa com a Evelina, né? Ele fala sobre isso com a moça, mas ela não se anima muito não, porque ela ainda está muito chocada, coitada, de ter reencontrado o ex-namorado dela, né? E aí Ernesto, buscando reanimar a amiga, diz, olha, Evelina, será que Túlio não é o começo de novos rumos para a gente? Será que ele não é o trabalho que a gente ficou pedindo para as autoridades da instituição? E que Túlio vai ajudar a gente nesse caminho de elevação espiritual que a gente tem que seguir, porque como ele mesmo diz lá, lembra do conviver e purificar-vos, e essa máxima vale para todos nós, que é a própria lei de sociedade aí, que a gente precisa conviver para progredir. E a Evelina ela fica pensativa sobre isso, né? Mas aí passa alguns dias, até que Túlio ele consiga se recuperar. Ele estava numa região muito delicada, era uma zona de dor, de sofrimento. Então, passou-se uns diazinhos, ele recebendo todo o tratamento, até que Evelina e Ernesto pudessem ir lá visitar o rapaz, né? E Ernesto estava bem curioso quanto à pessoa de Túlio. Ele não estava entendendo nada, gente, porque ele estava na cabeça. Poxa, esse cara é um suicida, como é que ele está ali? Como é que ele foi resgatado? Na cabecinha dele não entrava. Mas a Evelina, gente, ao ver o rapaz, ela olha para Túlio assim, ela já percebe um olhar estranho dele para ela. Já começando a captar ali umas conotações mais sensuais, vamos dizer assim, em relação a ele. E aí cabe a gente destacar aqui que Evelina e Fantine percebiam. Os dois captavam esses propósitos inferiores de tudo. E entre eles, pelo pensamento, eles estavam trocando essas impressões sobre o rapaz. Afinal, vocês lembram que Evelina, que Ernesto, eles vibram ali no mesmo padrão, eles tinham muita afinidade, espíritos afins. E aí nenhum dos dois, todo mundo se olha assim, mas nenhum tem coragem de chegar lá e dizer pro rapaz, meu filho, a gente desencarnou. Ninguém tem essa coragem, pessoal. Eles se olham, percebem que tudo tá, fica todo mundo calado. Evelina, para buscar tirar, né, esse clima que está ali, começa um diálogo com Túlio, dizendo, olha, Túlio, eu fiquei tão surpresa, né, que você tirou a sua própria vida, não sei como é que Túlio não percebeu quando ela disse isso, gente, eu tirei a própria vida, não sei como ele não sacou, né, mas ela perguntou, eu fiquei muito surpresa com essa sua atitude de tirar a própria vida, e aí Túlio disse, eu tirei a minha própria vida? Que história é essa? Eu não tirei a minha própria vida, não. E aí vai ficar todo mundo em estado de choque, né, e aí Túlio disse que ele, na verdade, discutiu com Caio Serpa. Vocês lembram que Evelina é a senhora Serpa, né? Ela foi casada com Caio. E ele diz, olha, eu discuti com Caio e nessa discussão ele atirou em mim com um revólver. E foi assim que eu desencarnei. E aí, segundo Túlio, após esses tiros que foram disparados por Caio, ele acordou em um hospital. E aí ele não sabe até então o que é que está acontecendo com ele. Mas que naquele momento ele estava muito feliz porque ele tinha encontrado a Evelina. Então ali ele tinha certeza, diz ele, né, que ele não morreu. Ele já estava achando que tinha morrido, mas ele viu a Evelina e disse, agora eu sei que eu não morri, né? E aí a Evelina, gente, se tivesse caído uma bomba ali, era melhor. Porque ela ficou horrorizada em saber com o que aconteceu. Só naquele momento é que ela e Fantine percebem que Túlio não era suicida. Ele era uma vítima. Vítima de um homicídio praticado por Caio, que ficou desconhecido no mundo. E aí Fantine, ele se emociona, porque vocês lembram, né, que ele
também passou por uma situação de ter praticado um crime que ficou impune também. E aí, percebendo, ele fica muito emocionado, ele percebe também que Túlio quer ficar sozinho com a Evelina, ele compreende essa situação, e aí Fantine recomenda telepaticamente a Evelina que por agora não conte nada a Túlio sobre essa realidade deles terem desencarnado e se retira do local. E aí, Evelina e Túlio, agora sozinhos, eles passeiam por aquele parque que tinha na instituição e se abrigam em um caramanchão. E Mancini, ele interroga a Evelina sarcasticamente sobre Fantine, dizendo que esse velho aí tá fazendo com você, de uma forma bem desrespeitosa, né? Do pobre do Fantine, né? E aí pergunta, e aí diz, olha, eu te encontrei e agora eu não vou mais te perder não, para quem quer que seja, nem para esse coroa aí não, viu? E aí, nesse momento, é que Túlio ele começa a manifestar toda a sua sensualidade, né, para Evelina, começa a implorar para ela afeição, carinho. Gente, que situação chata, viu? Eu fico imaginando que situação delicada para Evelina. E é o seguinte, no lado dela, né? Por alguns instantes, ela ficou balançada com tudo. Essa é a verdade. Porque ela veio nela aquela sensação de se sentir, né, novamente ali no passado, dividida entre Caio, entre Túlio. Mas, gente, a consciência da gente não falha, viu? A nossa consciência não falha. E a consciência de Evelina exigiu que ela se reequilibrasse imediatamente. E ela capta isso, e ela, na mesma hora, ela começa a agir. Ela começa a se lembrar que ela era casada com Caio e que ela devia respeito ao esposo dela. E assim ela começa, ó, a repelir as investidas de Túlio. Mas o negócio não parou por aí, viu? Porque Túlio se surpreendeu com essa reação de Evelina e tentou beijar a moça à força, gente, no plano espiritual. Olha só isso, nunca tinha lido isso nos livros de André Luiz. Repara, ele tentou beijar a moça à força. E aí Evelina resistiu, recusou e Túlio se descontrolou. E passou a acusar a moça, dizendo que ela era uma hipócrita, que na verdade ela é igual a todas as mulheres de onde ele veio lá, que ele chama de Terra da Liberdade, que a única diferença de Evelina para as meninas de lá é que ela se ocultava, né, numa capa de santidade, querendo dizer que a menina pagava de santinha, de disciplinada. E aí, coitada da pobre da Evelina, né? Mas ela fica lá forte, orando, implorando que os benfeitores venham socorrê-la. E Túlio, ele prossegue, falando um monte de absurdos para Evelina, e ao final ele investe e tenta realmente agarrar a moça. Olha que negócio, que situação. Tenta agarrar a moça, que é salva pela chegada de um auxiliar do instrutor Ribas. Olha como Deus é maravilhoso. Aquela oração não ficou sem resposta. Então, chega esse auxiliar do instrutor Ribas, que vai convidar a Evelina a se apresentar no Instituto de Proteção Espiritual para a solução de um assunto urgente. E com relação a Túlio, o auxiliar recolhe ele em um local especial que é destinado à segregação e tratamento. Babado, né, gente? Eu achei bem forte essa parte aí do capítulo, que situação bem delicada. E aí a gente vai para o capítulo 15, que se chama Momento de Análise. Nesse capítulo 15, Evelina e Ernesto eles se encontram com o instrutor Ribas, que vai auxiliar os dois a compreender toda aquela situação envolvendo Túlio. Porque eles queriam entender, né, gente? O que é que significava aquela perturbação de Túlio? Como que eles poderiam ajudar? Eles poderiam solicitar alguma informação quanto a essas acusações contra Caio, de que ele seria um homicida? Será que eles dois, Evelina e Ernesto, estariam aptos realmente a assumir a responsabilidade de auxílio a Túlio? E aí Ribas inicia, esclarecendo que eles vinham, né, pedindo oportunidade de trabalho. Zelinha falou isso para a gente. Eles vinham pedindo essa oportunidade de trabalho e quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. E a hora tinha chegado para eles. E aí Ribas esclarece a Evelina o seguinte, que quando ela reencontrou Túlio, ela não retornou às lembranças do passado? Vocês lembram que a gente falou isso no instante? E vocês lembram que ela se recordou de ficar dividida entre Caio e Túlio? Então, essas lembranças do passado de Evelina, porque, gente, o pensamento ele tem muita energia, tem aquela vibração, tem tudo aquilo no pensamento. Então, todas essas lembranças do passado, da juventude deles como um casal, afetou Túlio, Caio não, Túlio, e exacerbou essa agressividade afetiva dele. E aí, logo depois, o que foi que aconteceu? Túlio se viu novamente rejeitado por Evelina. E ele experimentou agora em espírito toda aquela sensação de rejeição que ele passou enquanto encarnado. E aí ele entrou em desequilíbrio, porque lá ele não tem mais a matéria, né, para dar uma rebatida nesse impacto, lá é só o perispírito. Então ele sentiu todas aquelas emoções em desequilíbrio. E aí Evelina, coitada, fica super aflita com a situação, a bichinha tá passando um perrengue esses dias, hein? Ela fica super aflita com a situação porque ela se sente culpada pelo desequilíbrio de tudo. Mas Ribas diz, olha, calma, Evelina, calma, né? Porque todos nós ainda estamos iniciando essa jornada para compreender e praticar esse amor desinteressado. Apesar de nós, assim
assimilarmos pensamentos nobres que vêm de mais alto, os nossos desejos, nossos impulsos inferiores ainda nos prendem a planos mais baixos, mas nós estamos seguindo e buscando melhorar. E segundo Ribas, existem casos, sim, particulares daquelas pessoas maravilhosas que já caminham para a angelitude, mas como regra, a maioria de nós aqui, espíritos ligados ao planeta Terra, nós transitamos entre a luz e a sombra, aos instintos e aos sentimentos, a angelitude e a humanização, e por conta disso, nós precisamos estar constantemente em vigilância quanto a nós mesmos, em especial nas questões ligadas ao sexo, né? A gente já estudou muito isso no livro passado. E por conta disso, Ribas diz que é normal que a Evelina registre uma atração por Túlio, afinal eles viveram uma história, né? Então é natural, mas que a resistência que ela impôs foi muito importante, porque ela acabou disciplinando o seu coração, o seu sentimento, que estava se deixando levar pelas sensações, pelos instintos, por aquela coisa toda de quando ela estava encarnada. E aí a Evelina reconhece que ela muito prometeu a Túlio no campo afetivo e não correspondeu, né, ao que foi prometido. E por isso ela se sente em débito com o rapaz. E é por isso que ela questiona se ela poderia, de alguma forma, resgatar, apagar esse débito com Túlio. E aí o instrutor Ribas vai e pega uma ficha, que eu acho isso muito chique no plano espiritual, que tudo eles pegam uma ficha, eu acho isso maravilhoso, o povo é muito organizado, fico imaginando o tamanho da minha, viu, minha gente? Aí o instrutor Ribas, munido com a ficha lá, confirma que Túlio foi sim assassinado por Caio Serpa e que ele foi atendido antes lá na cidade. Mas, gente, a paixão dele por Evelina era tanta, ele estava com a Evelina ali no psiquismo dele, que ele foi arrastado para a região de sofrimento vizinha, onde ele se entregou ali à loucura, aos desvarios, sendo recolhido novamente quando ele se reencontrou agora com Evelina. Então, veja que Evelina criou no coração de Túlio essa paixão avassaladora, fazendo com que, após o seu desencarne, o rapaz fixasse a sua mente em Evelina, se esquecendo totalmente de trabalhar para o seu progresso, pela sua melhoria. E, por conta disso, ele acabou sendo arrastado por questões de sintonia, afinidade, para a região vizinha ao Instituto. E ele só reencontra Evelina nesse momento que é narrado no livro. E aí Ribas acrescenta, né, também que a gravidez frustrada de Evelina, vocês lembram que ela precisou fazer o aborto, né, porque ela estava muito doente, não conseguiria levar adiante a gravidez. Ele diz que essa gravidez frustrada se deu como resultado da atração de um espírito suicida por sua mente. Porque, veja só, ela, Evelina, se julgava culpada pelo suposto suicídio de Túlio, representando, segundo nos diz o instrutor, uma ação da providência divina para que ela, Evelina, já começasse a reparar os seus compromissos. Ou seja, como as leis divinas são maravilhosas. Evelina foi responsável por alimentar em Túlio promessas no campo afetivo, que ela não cumpriu, gerando nele a tentativa do ato suicida. Isso realmente aconteceu. Porém, acreditando Evelina que ela foi responsável pelo suposto suicídio de Túlio, ela atraiu, por meio de suas ondas mentais, na qualidade de filho, um irmão suicida, começando a expiar a sua própria falta. E aí, segundo Ribas, Evelina, em sua mente, ela se sentia culpada. Inconscientemente, ela solicitava a oportunidade para resgatar aquela falta. E os seus amigos e benfeitores espirituais atenderam ao seu pedido, intercederam por ela e conseguiram a concessão para que ela fosse mãe de um companheiro suicida. Então, Evelina iniciou o resgate desse débito com um suicida anônimo. E esse suicida anônimo também começou a ressarcir a dívida dele, que ele mesmo assumiu. Passando com essa gravidez frustrada, ele não renasceu, ele começou a valorizar o tesouro que a gente sabe que é o corpo físico, porque ele é o nosso instrumento de aperfeiçoamento e progresso. E aí o instrutor Ribas finaliza dizendo que, em relação a Túlio, a Evelina não se preocupa, ela não vai precisar, por exemplo, vai ter que casar com ele para resgatar o débito? Não, ele diz, você não vai precisar ser a companheira dele, porque não houve entre vocês a parceria de vida sexual. Mas dentro da lei de amor, você vai precisar auxiliar sim na recuperação do equilíbrio emocional dele, porque foi você, Evelina, que contribuiu para o seu desequilíbrio, né, para o desequilíbrio do Túlio, por conta das promessas que não foram cumpridas na juventude. E aí a Evelina vai aceitar, né, essa tarefa, mas quem vai contar para a gente essa tarefa difícil aí, né, que vai ser com o Túlio, vai ser Vivi, né, Vivi? Vamos lá. E coloque difícil nisso, viu? Então, no capítulo 16, chamado Trabalho Renovador. Então, o capítulo já fala, né, o nome já fala o que será esse capítulo. Trabalho para esses dois. E aí, Evelina e Ernesto, eles receberam essa tarefa de auxiliar Túlio no campo da renovação de valores e pensamentos, porque precisava mudar aquele tipo de pensamento, aquela ideia fixa, né, que ele tinha.
Para isso, os dois amigos tiveram que se matricular em um colégio, viu? Tem que ir lá, tem que estudar, não é só aqui não. É um colégio de estudos preparatórios, onde adquiririam conhecimento sobre evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão e reencarnação. Vejam quantas matérias eles tinham que estudar. Para modificar os pensamentos de Túlio, Evelina precisa desfazer na mente dele as ilusões que ela mesma criara. E aí, Ernesto estava com muita pena do rapaz e ficaria ajudando a uma pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário, porque teve aquela investida, né, de Túlio, como a Bruna falou, e aí ele não queria deixá-la desprotegida. A tarefa de ajuda a Túlio consistia de visitas de esclarecimento e enfermagem, 3 vezes por semana. E no primeiro dia, Ribas ele veio pessoalmente para apresentar os dois trabalhadores, né, Ernesto e Evelina, às autoridades daquele posto de reajuste e também aos auxiliares. Esse posto é onde Túlio se encontrava, recluso. E a sala que ele estava era construída de um material isolante contra o impacto de vibrações capazes de atrair companhias infelizes. Então, tinha toda uma proteção, porque o pensamento dele poderia atrair essas companhias que não seria boa para o desenvolvimento dele. Túlio ficou feliz com a presença da moça, falando do seu amor, lealdade e ternura para com ela. Evelina redobrou os cuidados, através de quê? Da oração. E pontualmente comparecia ao seu local de trabalho, aplicando todas as técnicas que tinha aprendido no curso que fizera. Mas ele parecia um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. É assim que descreve André Luiz. Então não adiantava, estava ali, chumbado, não saía. Ela tentava fazer de tudo, aplicava as técnicas e ele ali, né? Sem se mover. Choramingava como criança. Dizia-se indisposto e sem capacidade para entender aqueles assuntos de fé. Você imagina quando a gente vai ensinar para os nossos filhos, né? Ai, mãe, peraí, tô com preguiça, agora tô com sede, levanta, sai. Então, era a mesma coisa, igualzinho a criança. Ele reconhecia-se unicamente um homem, na definição dele mesmo. E não queria uma enfermeira ou uma professora. Ele queria era uma companheira, a mulher dos seus sonhos, que era Evelina. Ela, consciente das suas responsabilidades e como era muito emotiva, concentrava no esposo todo o seu pensamento e amor, mentalizando sua imagem, aquela coisa, ela colocava aquele pensamento no esposo para não esmurecer, para ficar com vontade de continuar ali firme, né? E endereçava para o esposo os seus mais belos pensamentos, para sentir-se como tutora maternal de Túlio. Era isso que ela tinha que ser. Ela pensava assim. E Evelina contava com a ajuda de Ernesto nesse difícil trabalho. E conversavam e estudavam muito, mas também trocavam confidências acerca dos seus pensamentos pelos familiares, falando da saudade. E por mais que pedissem permissão para visitá-los, a resposta dos mentores era muito cedo. Apesar de Evelina saber agora que seu esposo era um homicida, ela pensava que ele cometera esse crime por amor a ela. Já Ernesto falava com ternura da esposa Elisa e da filha Celina. Apesar da filha muitas vezes, né, o maltratava e tratava ele com uma rebeldia muito cruel. Ela trabalhava muito, ele tinha trabalhado muito para deixá-las assim, com uma vida confortável, uma vida segura, ter casa boa, pensão, muitos bens. Então, a gente vê por aqui que ele era um homem de posses, né, Ernesto? Os dois faziam planos, imaginando as alegrias do reencontro, mesmo sabendo que entre eles e os amados se levantava o muro das vibrações diferentes, porque eles eram espíritos e os outros estavam no corpo físico. Não eram espíritos, mas no corpo físico. E não seria como voltar de uma viagem, pois não seriam vistos, nem ouvidos ou tocados pelos parentes. Muitos dos relatos que eles ouviam dos companheiros que iam, vinham para a Terra e voltavam, eram assim, de desilusão, desencantos, contando desastres, falências afetivas das pessoas queridas. Outros voltavam, consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhe eram pesadas aos corações. Passavam a entender que, na verdade, eles não estavam mais naquele mundo e que tinham que viver a sua vida espiritual, né? Mas eles dois continuavam confiantes. E a Evelina falava que Caio caíra em deslizes no casamento e tinha adquirido méritos no conceito dela como esposa pela ternura e abnegação com que lhe devotaram nos últimos dias que ela estava no corpo físico. E era natural ele, como um homem, que com as suas exigências naturais da vida comum, se distraísse enquanto aguardava a cura dela. Então, ela ia colocando um monte de desculpas, né? Um monte de coisas que não tinha nada a ver.
E Evelina, vendo com os olhos da sua imaginação, via-o agoniado e infeliz. Isso era o que ela achava que era. Esperando o dia do desencarne para tê-la em seus braços. Olha quanta ilusão que ela fazia, gerava na sua mente, né? Falava que, como estava se dedicando a Túlio, faria o mesmo por Caio para ajudá-lo na reparação do crime cometido por ele, por amor a ela. Ernesto, por sua vez, contava a história do lar e falava o quanto amava sua esposa, confessando que praticara absurdos para preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Era uma bênção, que lhe ia acalentar o coração na maturidade, sempre terna, compreensiva e devotada. E ele a deixara aos 22 anos, sem casamento à vista, que naquela época, né, uma filha de 22 anos sem um casamento à vista, o negócio não era bom. Eles tinham que deixar tudo organizado. Mas possuía uma boa mesada. E ele tinha deixado para ela essa mesada assim, bem polpuda, né? Bem recheada. E ela ainda ensinava inglês e era bastante econômica. E aí passaram-se 6 meses e o instrutor Ribas veio examinar Túlio. Ele verificou a pontualidade e a eficiência de Evelina conforme afirmaram as autoridades da casa. Porém, ele logo percebeu que Túlio não tinha aproveitado as lições. Tinha na mente uma ideia central, Evelina. E como ideias satélites, o desejo de transformar Evelina em objeto de posse, o desejo de vingança pelo tiro recebido de Caio e pensamentos de autopiedade. Ribas não percebeu naquele coração nenhuma brechinha onde eles poderiam penetrar, até porque ele mesmo falava para o instrutor que, se ouvia evangelho, pensava que só Evelina era o anjo capaz de salvá-lo. Se falava em autocontrole, era ela a única capaz de governá-lo. Se recebia esclarecimento sobre obsessão, termina a aula ele querendo sair daquele hospital a fim de persegui-la e tomá-la em seus braços. Diga aí. Ele era Aprendeu o quê? obsessor, diga. Então, Obsessão de desencarnado para desencarnado aí, né, desencarnado. Belinha? Então, não entendeu nada, não absorveu nada das aulas que a pobre da Evelina deu durante 6 meses. Meus amigos, cuidado com o ex ou com a ex, viu? Não vão se comprometer demais, porque olha, vocês estão vendo no que dá. Vamos ter responsabilidade. Emmanuel fala isso naquele livro Pensamento e Vida. Vamos ter responsabilidade nos relacionamentos, porque senão, olha, vai vir dar fora na vida espiritual, aí você vai estar carregando esse fardo. Carregando, é verdade. Então o mentor fala para ele que somos espíritos eternos e que a felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. E Túlio, com muito desrespeito, diz que não pedira nem aceitava conselhos. Ribas, como hábil psicólogo, despediu-se. E à noite, conversando com Evelina e Ernesto, elogiou o trabalho de Evelina, mas Túlio mostrava-se indiferente ao tratamento, perdido nas fantasias, que fixou em prejuízo próprio, e que a solução seria a reencarnação. E como ele está mentalmente enfermo, angustiado e com ideia fixa, terá dificuldades e desajustes a serem trabalhados na vida futura. Ernesto e Evelina ficaram pensativos em silêncio. E aí, como é que ia ser? Daí a gente entra no capítulo 17, chamado Assuntos do Coração. Passaram-se 10 meses e Evelina e Ernesto solicitaram uma conversa com o instrutor Ribas, pois eles desejavam rever os parentes no plano físico e precisavam de informações e explicações sobre dúvidas que foram surgindo. O orientador recebeu-os com muita educação e delicadeza, e após receber o pedido deles, disse que eles estão em condições satisfatórias para a tarefa que eles querem realizar, porque dedicam-se pontualmente ao trabalho e já conhecem sobre o que seja reencarnação, autodisciplina, reforma íntima, e perguntou se tinha algum motivo particular nesse pedido. Aí a Evelina diz que estava sentindo muito falta do esposo, Ernesto diz que esposos que se amam quando estão distantes um do outro fazem-se noivos novamente, tudo para convencer o Ribas, né, para aquele intento deles. Evelina, querendo explicações sobre a ligação conjugal, fala para o instrutor que quando reencontrou-se com Túlio, sentiu-se fortemente atraída por ele, mas depois lembrou-se do marido que deixara no plano físico e percebeu que ela é um satélite gravitando entre um e outro. E no esforço em ajudar Túlio, descobriu que ela não o desejava para companheiro e que, na verdade, ela só pensa em Caio. E perguntou: isso significa que seu esposo é realmente o seu amor absoluto? Riba sorri e diz que todos nos destinamos ao amor eterno e cada um possui um caminho próprio para alcançar esse objetivo. Sempre que amamos alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Evelina pergunta se ele afirma
que caminhamos de existência em existência pelas vias da afinidade até acharmos aquela afeição inesquecível que será a chama de amor eterno. O instrutor responde que sim, mas que não veja o conceito de afeição na estreiteza do sexo, que, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Esse amor pode estar no cônjuge ou nos pais, irmãos, porque na verdade o que vale é a afinidade. Evelina, impressionada, pergunta pelos casamentos infelizes e o instrutor diz que a reencarnação é também a recapitulação e que muitos casais se encontram para alcançar determinados objetivos, mas com o casamento percebem que é importante mudar determinadas condutas e pensamentos. E isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante e espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas se desentendem, a empreitada estará prejudicada. Evelina pergunta se duas pessoas que se amam, a união conjugal que foi interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada no mundo espiritual. Ribas diz que sim, se realmente eles se amam. Ernesto perguntou, e quando isso não acontece? Ribas responde que aquele que ama sinceramente continua trabalhando na espiritualidade pelo outro, que não mantém o mesmo sentimento, aprimorando o amor em outros aspectos que não o da afetividade conjugal. Evelina sabe que tem a certeza que isso não acontecerá com ela. E o instrutor diz que a fé dela é o retrato da própria sinceridade dela. Ernesto olhou para Evelina, admirando-lhe a alma boa e ingênua. Nunca a apanhara em qualquer deslize, sempre compassiva e abnegada. E se perguntava se a estimaria como mãe, filha, companheira, irmã. Não conseguia dizer. Ó, Diga aí. Para mudar o rumo dos seus pensamentos, ele diz ao instrutor que também achava que a esposa espera por ele, mas e se isso não acontecesse? O benfeitor responde que ele terá condições de ajudá-la na condição de amigo fraterno. E Ernesto pergunta se, nesse caso, ele poderia escolher outra companheira naquela vida nova. Ribas responde que as leis humanas, tanto no plano espiritual quanto no físico, podem sofrer alterações sem afetarem as leis divinas. Na Terra, não existe a obrigatoriedade da viuvez. Rompidos os compromissos do casamento com a morte de um dos cônjuges, permanece sozinho quem quiser. Da mesma maneira, é no plano espiritual. Evelina quer saber se ele conhece ali companheiros que não quiseram consorciar-se. E ele diz que é ele próprio, porque ele e sua esposa sempre foram profundamente unidos. E na Terra, um bastava ao outro. E ele percebeu que após a sua desencarnação, eles continuavam unidos. Evelina pergunta se, por acaso, vier a encontrar o esposo atormentado e triste com saudade dela. Ela pode encorajá-lo, já que não tem filhos, a vir viver com ela ali. Veja só o que é que ela quer. Evelina, tome juízo, minha filha. Ribas diz que para ela não pensar desse jeito. Não pense assim, mulher, porque não podemos saber se a desencarnação seria o remédio adequado para ele. Colocar na cabeça dele ideia da morte significaria reduzir o tempo das experiências no mundo material. E quem poderia dizer que ele seria mais feliz regressando à vida espiritual por imposição e não por determinação sempre sábia de Deus? Evelina deixou escapar um suspiro de aflição. Ribas, então, comunica a eles que dentro de poucos dias eles farão uma visita às suas antigas casas. E isso os deixou felizes. Eita! Agora, E será que vai acontecer, minha gente, nessa visita? Ai, meu Deus, já estou prevendo que teremos babados fortíssimos para a próxima semana. Estou muita prevendo, minha treta, gente. muita treta. Gente, quem quiser já vai adiantando, viu? Fazendo a leitura para já ficar, né? Mais por dentro da história, mas, gente, deve ser babado. Porque Caio parece ser danadinho também. Tem a esposa lá do Ernesto, que a gente vai conhecer mais, a filha. Eita, meu Deus do céu, vai ser muita história, viu? Mas a gente vai deixar esse suspense, né, meninas? Esse suspense, porque a gente é dessas. Suspense para a próxima semana. Isso. Meus amigos, a gente agradece, né, meninas? Já vamos nos encaminhando para o final. A gente agradece a presença de todos vocês aqui com a gente. Quem está no chat, um beijo, né? Fraterno a todos. Para quem vai assistir depois também, o nosso abraço, nosso agradecimento. E vamos para o nosso encerramento, que hoje quem vai fazer a prece final é Zelinha? Sou eu. É! Vamos orar pedindo equilíbrio, meus queridos. Estamos todos precisando. Porque nesse capítulo rolou muito desequilíbrio. Vamos lá. Amigo Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de receber esses conhecimentos,
pela oportunidade de pensar na nossa vida como encarnados, como desencarnados, pela chance de ouvir, de atender mais uma vez o chamamento para que nós renovemos as nossas atitudes em favor de nós mesmos, do nosso crescimento. Pela oportunidade de aprender, Senhor, o quanto são importantes os afetos que nós cultivamos e o quanto somos responsáveis realmente pelas pessoas que conquistamos. Com esse conhecimento, Mestre amado, nós seremos mais capazes de prosseguir de forma responsável, pensando, atualizando os nossos conceitos, crescendo, evoluindo sempre. Fica conosco, preenche o nosso coração com a tua luz, preenche o nosso lar com a tua paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meus amigos. A gente espera vocês semana que vem, viu? Para a gente continuar essa história. Abraço a todos. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Boa Boa noite. noite.